Meu nome é Rosana Pereira, eu tenho 58 anos, sou administradora de empresas e eu trabalho como multiplicadora de um sistema do governo federal. E, na verdade, eu tenho um sonho, né? Tinha um sonho, que agora já realizei, né? Intercâmbio desde quando eu tinha 18 anos. Então, quando eu fiz 58 anos, eu falei, pode parar, já tem 40 anos esse sonho, tá mais do que na hora de eu realizar. O meu relacionamento com o inglês foi de vida toda, né? Quando eu morava em São Paulo, atualmente eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, e eu fazia inglês direto. Era direto, eu fazia, pelo menos uma vez ao ano, eu fazia um curso de atualização, mas eu não usava o inglês. Então, o meu relacionamento de conversação e listening era bem fraco. E os primeiros lugares que vinham na minha mente eram Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Aí eu fui procurar agências, porque eu queria alguma coisa aqui no Brasil que me garantisse um suporte. Me identifiquei com a ID e falei com a Pamela, que é um doce de pessoa, que transmite uma super segurança pra gente. E aí, conversando com a Pamela, ela me deu a opção de Malta. Um super lugar, um lugar genial, um lugar maravilhoso, né? E eu topei. E eu falei, não, me manda uma proposta que eu vou estudar Malta. É totalmente diferente. Viver em outro país, passear em outro país é uma coisa. Mas você viver em outro país o dia a dia, acordar cedinho, ir para aula, voltar, passar no supermercado, ou então ir fazer uma aula extra, ou fazer um passeio, tudo em inglês. O primeiro mês realmente é desafiador, né? Porque é um desafio você se enturmar com as pessoas. Tem brasileiro também, né? Foi ótimo porque eu consegui compartilhar algumas coisas lá que foram importantes, né? E todo mundo tem o maior preconceito que eu vejo nos grupos que a gente participa, falar, eu não quero ir porque tem muito brasileiro. Pelo contrário, é só você combinar com os brasileiros que você conhece de falar em inglês. Mas numa dor de barriga, numa dor de garganta, você passa, tem como você ir no médico comigo? Ou você tá ali, você não tá pensando em inglês, como é que fala, sabe? Quebrei meu pé, virei meu pé. Que eu caí lá, né? Porque é facinho cair em Malta, né? E foi uma brasileira que me ajudou a levantar, porque eu ia lembrar como é que falava, né? Na hora lá caída, com dor. Então, esse preconceito da maioria dos alunos, não quero ir para IC porque tem muito brasileiro. Eu não quero ir para Malta porque tem muito brasileiro. Brasileiro tem em todo lugar. Graças a Deus, tem bastante brasileiro espalhado pelo mundo, né? Conheci pessoas maravilhosas, suíça, alemã, italiana, né? Fiz amizade com 2 brasileiras que eu trouxe para o Brasil essa amizade, eu espero que dure bastante. Então, eu acho que vale muito, muito a pena. Quando eu falei, não, eu vou fazer, vou separar 3 meses do ano que vem e vou fazer, nós somos muito amigos, né? E aí eu falei, olha, filho, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha, tal? Para ele dar a ideia do que ele achava eu, com a minha idade, né, com 58 anos, fazer esse intercâmbio. Ele falou, nossa, mãe, genial, eu acho que eu vou também. Então, quer dizer, partiu dele também o negócio, né? Eu acho que eu vou também, né? Vê para mim. Aí a gente começou a ver juntos, fazer as entrevistas, as buscas, as procuras. E foi muito positivo, né? Porque a gente já tem esse relacionamento de fazer coisas juntas que é diferente, né? Desde quando ele tinha 14, 15 anos. Mãe, vai lançar tal filme, vamos. Então, partia dele e de mim, né? Então, a gente sempre foi muito companheiros. Lá na escola, eu ficava num prédio dos velhinhos e ele ficava dos novinhos, né? E aí... lá no meu prédio, quando eu ia pedir alguma coisa, um livro, algum material, tal, aí o rapaz da recepção do meu prédio falava, só para você ou para o seu filho também? Então foi muito interessante participar desse progresso dele. Então foi muito legal. Não só o meu progresso em inglês, como eu vi o do Gabriel, foi tremendo, né? Foi bem legal. Então, viver em outro país, ser estrangeira, é uma coisa que todo mundo devia sentir, porque daí valoriza quando você está no seu próprio país, né?
Então foi muito legal. Eu fiz uns passeios lá, Portugal, Espanha. Então é bem interessante, né? Você ver. Mas uma coisa que me marcou muito, né? Que a gente parece muito simples, parece ser muito ridículo, mas não é. É que todo mundo é igual. Viver lá em Malta é uma torre de Babel, né? Lá nas escadas, nas escadarias do prédio da escola, você vê assim 300 idiomas, né? Todo mundo falando um idioma. A maioria das vezes todo mundo fala inglês. Mas de vez em quando você vê ali no lounge do 30 mais lá, você vê o pessoal conversando japonês, italiano, né? Então é uma loucura, né? É bem legal. Mas você vê que todo mundo é igual. Todo mundo tem suas dificuldades. E eu vim valorizando muito o meu país, assim, sabe? Todas as outras mulheres que estavam lá, italiana, francesa, elas não tinham. Duas tinham faculdade, as outras não tinham. E nenhuma das que tinham faculdade tinha pós-graduação. No final da aula, o meu professor me chamou e falou: Rosana, é comum no Brasil vocês fazerem faculdade e pós-graduação, MBA e tal? E eu falei assim, é muito comum. Porque nós somos 210 milhões de habitantes. Quem não fizer, fica para trás. Então é comum. Mas mulher também? Aí eu falei, sim, também, normal, né? Então é uma coisa que a gente não valoriza, né? A gente não tem essa valorização. Mas foi gratificante perceber que a gente não deixa a desejar para ninguém. Que é igual aquela propaganda do cartão, não tem preço, né? Você conhecer outras pessoas, outras realidades, você conviver com várias nacionalidades, né? E você vê que os problemas são os mesmos em todos os idiomas e nacionalidades. E como eu viajo muito o Brasil todo, eu vejo o quanto que o brasileiro precisa conhecer outros lugares, né? Até mesmo para se valorizar. Não, eu recomendo muito. Assim, se for possível os 3 meses, que vá aos 3 meses. Encontrar uma agência que seja idônea já é um pouquinho, infelizmente, já é um pouquinho difícil. Quando eu fui pesquisar, eu escolhi a ID justamente por causa disso, né? Porque é idônea, a Pamela super gente fina, tudo que você pede, se você tem alguma desconfiança, alguma coisa, ela mostra, ela faz. Então, o conselho que eu dou é faça intercâmbio, mas se for possível ficar os 3 meses, fique, porque você aprende muita coisa e o teu inglês desenvolve bastante, né? Encontre uma agência que te dê suporte quando você estiver lá também. Mas vá porque foi assim, eu não vi hora de voltar também. Nos 15 últimos dias eu já estava contando, falta 15, 14, 13, 12, mas não porque lá era ruim, mas é porque eu estava sentindo falta das minhas coisas, dos meus irmãos, enfim, das coisas daqui do Brasil também. E comer arroz e feijão, né, gente? Com carne moída, é tudo de bom.